Olá meus amigos, você que pretende ser um desenhista, hoje eu trouxe um vídeo exclusivamente para você que não sabe desenhar nada, que não sabe nem como começar. Temos aqui a nossa base, que é sempre um papel, né? Um lápis e também uma lapiseira, se for de sua preferência, e uma borracha. Esses são os materiais que a gente vai estar utilizando todos os dias para os nossos desenhos. Ah, mas eu não sei por onde começar, eu tenho tudo isso em mãos, mas eu não sei como formar meu desenho, como é que eu começo, como eu faço, enfim. Eu vou te dar uma dica aqui de como eu comecei, tá? A gente só ensina aquilo que se aprende, então eu vou te dar uma dica aqui da maneira com que eu comecei. Eu comecei fazendo os meus trabalhos, partindo de algo que eu gostava muito, né? E aí eu fui me aperfeiçoando naquilo ali e procurando fazer outras coisas, enfim. Eu fui no passo a passo montando os meus trabalhos e eu fui gradativamente aprendendo. Por exemplo, eu gostava muito de desenhar cowboys. Veja, então eu começava a desenhar os meus cowboys desta forma, olha. Veja ali, eu fiz uma meia-lua, agora já fiz o chapéu do cowboy ali, enfim, já tenho basicamente ali a carinha do cowboy montada ali, né? Aí eu colocava o olho desse jeito, ó, sem se preocupar se isso estava correto ou não, tá? Eu ia fazendo dessa forma, mas eu não me preocupava se isso era o correto. Isso estava na minha mente, né? Eu estava enxergando isso, então eu colocava isso no papel, entendeu? Aí eu fazia os meus cowboys. E uma coisa importante, eu repetia esses desenhos várias e diversas vezes. Quando eu fazia um desenho dessa forma, eu não fazia uma vez só. Eu fazia várias, eu fazia uma seleção de desenhos, né? Então veja aí, olha como é que eu fazia os braços, né? Olha, eu estou tentando reproduzir aquilo que eu aprendi há muito tempo atrás, né? Até fica difícil, porque hoje a gente já tem uma técnica mais apurada, né? Então fica difícil até tentar reproduzir aquilo que se fazia antes, mas eu vou procurar fazer o máximo aqui para te mostrar como era os desenhos que eu fazia até então. E assim eu fui fazendo, eu não tinha medo nenhum, eu idealizava aquilo que eu estava vendo na minha mente e tocava o barco e fazia. Veja bem, aí eu já estou colocando ali as balas no cinturão, né? E já partia fazendo ali, eu não fiz a mão lá ainda, já estava partindo para fazer aí as pernas e tudo mais. E não tinha medo. Você pode ver que eu não usei borracha até agora, tá? Ah, mas você sabe, não é questão de saber desenhar. Nós não podemos se tornar escravo da borracha. Fazer um traço e achar que aquele traço tá errado, eu já corri a apagar, porque aí corre o risco de você tornar errado, né? Então é importante você não fazer isso daí. Agora veja uma coisa importante, olha. Espaço. Eu não tinha noção nenhuma disso, tá? Veja, eu fazia os desenhos, mas olha ali, o espaço ficava limitado. Eu começava a fazer o desenho não cabia dentro do espaço que eu queria. Isso é um erro muito grave, né? E no passar do tempo, com certeza a gente vai executando isso e aprendendo, né, a dominar também o espaço. Mas nem por isso você vai amassar seu desenho e jogar fora porque ele ficou faltando ali um pedaço ali da perna, não. Reforça os traços, termina da melhor forma possível esse desenho e aí a gente vai, com o tempo, né, falar, agora sim peguei a borracha, ó, por quê? Porque eu vi um erro muito grave ali, então, né, estava gritante, como eu estou fazendo o acabamento, agora então é hora de eu usar a borracha. Logicamente, isso daqui foi uma maneira que eu comecei, né? Fazendo isso, depois gradativamente eu fui me aperfeiçoando, né? Mas, assim, eu imaginava e executava, tá bom? E assim é que você tem que fazer. Não aprendizado, a gente não aprende do dia para a noite, né? A gente tem que estudar bastante, tudo na vida a gente tem que ter estudo, né?
Então, a forma que você vai fazendo o desenho e vai jogando no papel da sua maneira, você está estudando, né? Você está vendo os erros que você está cometendo. A hora que você repetir o outro trabalho igual, você já vai procurar, de uma certa forma, melhorar, né, esse trabalho e assim por diante. E é isso que a gente vai vendo que no dia a dia, gradativamente, você vai conseguindo se aperfeiçoar. Bom, então não tenha medo, não fique preso à borracha, apagando, achando que o desenho não tá bom, começar a ignorar e achar aí. Não, termine todo e qualquer desenho que você for fazer, tá? Não tenha medo, errar a gente vai errar, mas é normal e no dia a dia você vai buscando a sua perfeição. O desenhista não nasce do dia para a noite, né? Então ele tem que ter bastante estudo, bastante conhecimento para chegar aonde ele quer. E vamos aqui então fazer uma outra. Olha, veja que para mim fazer umas circunferências, eu fiz uma circunferência aqui, olha, e eu já tenho aqui, ó, em mente que através de uma circunferência, né, de um círculo, né, eu posso desenhar a cabeça de um gatinho, porque na verdade a aparência desse gato, a cabeça dele, ele tem uma forma arredondada. Então é assim, ó, é imaginar, por exemplo aqui, ó, o rosto, né, de uma pessoa, ele já não é totalmente redondo, né? Podemos fazer redondo, ele é uma forma ovalada, tá? Tem exercício, tem formas corretas para se fazer, mas para quem está começando, então nota que o rosto de uma pessoa é diferente do rosto de a carinha de um gato, né? Isso é básico. Então, parte desse princípio, imagine, né? Por exemplo, eu quero construir aqui uma caixa. Então, para mim construir uma caixa, eu faço um quadrado. Essa caixa, ela tem que ter, esse quadrado tem que ter 4 lados iguais. Mas se eu fizer só um quadrado, eu não estou desenhando uma caixa, eu estou desenhando simplesmente um quadrado com 4 lados iguais. Mas eu quero, para mim interpretar essa caixa, para dar volume nessa caixa, para mostrar essa caixa, ela tem que ter 4 lados iguais. Então eu tenho que ter uma perspectiva nisso aqui. Então aí eu risco um outro quadrado, né? Riscando um outro quadrado, depois eu vou unir esses pontos, olha, fica muito mais fácil. Agora eu tiro o que seria a parte interna e deixo só a parte externa. E aí eu tenho uma caixa, né, ou um cubo, né, quadrado com 4 lados iguais e ao mesmo tempo eu estou vendo a parte de cima, a parte da frente e a parte lateral. Entendeu? Então são esses desenhos que você tem que ir executando. Imagine que você queira fazer um círculo, né? uma bola. Então, logicamente, partimos de um círculo. Feito esse círculo mais arredondado possível, eu quero fazer uma bola, mas como eu vou dar volume nessa bola? Olha, se eu traçar uma linha aqui e outra aqui, olha, eu já tenho uma dimensão de que esse círculo, ele é na verdade uma esfera. Eu estou vendo ali a parte de cima da esfera, da bola, né? Eu tô vendo ali a parte lateral e também tenho a frente aqui, olha. Entendeu? Ele já ganhou dimensão, ele já ganhou, ele já tá em 3D, ele já não tá mais em 2D. Aqui é a mesma coisa, tenho frente, verso, altura, a parte lateral e a frente. Então, é dessa forma que a gente vai aprendendo os nossos desenhos, né? Imaginando, criando e não tendo medo, né? Botando a mão na massa que você vai desenvolver no seu dia a dia o seu trabalho. Não pense que você vai ganhar conhecimento, né? Aqui no caso o espaço, né? Não deu para mim fazer o cowboy aqui corpo inteiro, foi proposital. Mas existe esquema, né, que se você pegar meus vídeos anteriores, você vai ver onde eu explico como é que você distribui o teu desenho, né, através de esboço. E o esboço te ajuda você a colocar tudo dentro do campo que você precisa. Vamos imaginar uma outra situação aqui.
Vamos partir também de uma outra circunferência. Veja que eu não usei a borracha, eu fiz todas as linhas, agora eu corto aqui. Fazendo um talinho ali, uma folha, eu já tenho ali, ó, um esquema para se fazer uma maçã. Simples, prático e sem rodeio. Então, é o esboço que nos ajuda. Então veja aqui, uma linha horizontal, uma vertical, mais uma linha horizontal. Agora eu tenho aí um formato, né? Eu posso medir ali os ângulos, os espaços, certo? Olha, e fazer uma elipse. Ali eu quero fazer uma forma arredondada, mas de uma forma que eu estou vendo. Por exemplo, se eu olhar essa fita aqui, eu estou vendo ela redonda. À medida que eu olho assim, eu tenho uma elipse. É como se eu pegasse aí uma xícara, né, olhasse de frente para ela, eu estaria vendo uma forma arredondada da xícara, mas na medida que eu vou virando ela, ela se torna uma elipse em cima. Então essas coisas a gente vai entendendo, né, pesquisando e entendendo. Olha aí, então ali eu meço, faço 2 elipses, outra maior e uma menor, e aí é só ligar o ponto, olha, só ligar os pontos aqui, fazer uma alça aqui. Eu tenho aí uma xícara desenhada. Então veja, desenho muitas vezes ele pode parecer complicado, mas ele não é, né? Ele pode parecer complicado, mas não é. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos desenhar aqui um cubo. É a mesma situação. Olha, marco os pontos, faço uma elipse, outra elipse igual e ligo os pontos aqui. Pronto, eu tenho aqui, ó, um cubo, certo? É só reforçar o que eu vou usar, olha ali, e o que não for usar eu apago, entendeu? Então, são formas, né, rápidas de você criar, imaginar, fazer o esboço e traçar o teu trabalho. Vamos imaginar aqui uma outra situação aqui. Olha, se eu fosse desenhar a cabeça de uma pessoa, ela tem a forma ovalada. Eu corto ao meio, de assim e na vertical, marco 3 pontos ali iguais, né? E eu tenho aí a dimensão para se fazer, então, a cabeça de uma pessoa. É certo que não é correto fazer dessa forma. Existe outra forma para você fazer isso aqui. E você pode estar vendo em outros vídeos passados aí. Procure aí no meu canal que você vai encontrar, né, formas explicativas sobre isso. Então tudo tem seu segredo, tudo tem seu jeito, né? Eu comecei desenhando, não entendia nada disso, não sabia, não conhecia esquemas, né? De se fazer um esboço e do esboço criar a arte final. Eu já ia direto para a arte final. Então talvez por isso eu tenho tido um pouco mais de dificuldade. Mas se você pegar aí nos meus canais aí, no meu canal, aliás, meus vídeos, aliás, né? Se você pegar aí, você vai ver que tem vídeos aí explicativos sobre isso, né? Que pode te ajudar da melhor forma possível, né? Principalmente a figura humana é uma coisa bastante fácil, não é como fazer uma maçã, uma xícara, não. A figura humana ela exige um pouco mais. Então, até eu sugiro que você parta de coisas mais sensatas, né? Mais fáceis de fazer. Não precisa ser assim. Mas eu, como era vidrado, né, no cinema na época, e eu era vidrado, né? Então eu comecei fazendo os meus personagens já de corpo, de figura humana. Então veja aí, ó. Depois que você fez o esquema, você apaga, né? Você apaga as linhas que não são necessárias e aí você tem a sua arte final pronta, né? Logicamente que para boa demonstração, para ser uma coisa mais explícita, né? Mais adequada, você tem que trabalhar a questão de luz e sombra, ok? Mas isso daí é coisa que a gente já ensinou, né? Já passou em outros vídeos aí. É só procurar aí, você vai encontrar, tá bom? Fico por aqui.